Eita! Pessoal, é o seguinte, hoje estou passando aqui para falar com vocês em relação a um comentário que eu recebi aqui, abandono. Vou procurar aqui o comentário dela sobre abandono. Deixa eu ver se eu acho aqui. Abandonaram. Ela comentou foi isso. Vamos ver se eu acho aqui. Que foi o seguinte. Achei. Achei o comentário aqui que comentou foi há um dia atrás. Foi a Milena Santos, né? Um salve especial para a Milena Santos, que é esse comentário aqui de cima, né? Salve especial. Eita, tá aí em cima aí. E aí, a gente vai estar comentando sobre isso porque acontece bastante, né, Milena? Ela diz o seguinte: oi, Chico. Oi, Milena. E aí, tudo bem? Tudo na paz? Eu gostaria da sua ajuda para me aconselhar. Abandonaram um pitbull aqui onde eu moro. Minha amiga está alimentando ele há 8 dias lá no local onde foi abandonado. Ele só ficava lá olhando os carros e motos passando e algumas pessoas colocaram comida e ele demonstrava carinho com quem ia dar comida a ele. Olha que maravilha, né, gente? E aí, quando você vê um cachorro, independente se é pitbull ou não, a pessoa passa ali, dá comida, cuida, demonstra um certo carinho ao animal, né? Não representa uma certa agressividade. Muita gente acaba realmente dando um lar para esse cão. E também tem gente que infelizmente aproveita que o cachorro é manso e faz até uma coisa ruim com o cachorro, né? E aí é o lado ruim do cachorro ser bom. É igual gente. Quando a pessoa é boa demais, tem gente que monta em cima. Né? A mesma coisa cachorro. Quando o cachorro é manso demais, tem gente que aproveita. Quando o cachorro tem agressividade, é ruim por um lado, mas é bom para o outro, que quase ninguém chega perto. E aí, nesse caso mesmo aqui, o cachorro demonstrando que é dócil, né? E ela fez o quê? O que a Milena fez? O que vocês acham que a Milena fez? Né? Comenta aí o que você faria, por gentileza. Ela fez o seguinte: eu trouxe ele para casa e está aqui preso enquanto faço exames nele para saber se ele tem alguma doença, porque está muito magro e com feridas. Mas eu queria que você me aconselhasse sobre manejo com essa raça. Apesar dele não demonstrar nada de agressividade com pessoas, falaram tanta coisa sobre essa raça que é inevitável não sentir medo. Encheram tanto a cabeça da Milena de coisas, né, que ela realmente ali ficou com o pé atrás, né, gente? Mas vou te falar com toda sinceridade, tem que ficar assim, com o pé atrás, quando você pega um cachorro que não conhece. E eu vou falar com vocês aqui já já em relação a isso, que eu já falei em outros vídeos, mas a gente vai estar trazendo aqui para poder estar atualizando mais em relação a tudo isso. E ela falando que ela tem, né, um bebê de 1 ano. Olha só, ela tem um bebê de 1 ano. Queria conselhos sobre manejo que eu devo fazer com ele para evitar alguma agressividade. Né? Então ela está querendo saber o manejo para poder estar cuidando com esse cão com responsabilidade para evitar alguma agressividade. Então vamos por parte. Vamos por parte aqui. Beleza, Milena? Primeiramente encontrou o animal abandonado. Esse animal ele foi abandonado por qual motivo? Ninguém sabe. Quer dizer, quem abandonou sabe, mas outras pessoas não sabem. A gente não sabe se esse cachorro ele atacou alguém, mesmo ele sendo manso, a gente não sabe se ele atacou alguém, se ele, né, não gostava de criança. E tem um outro lado, às vezes o cachorro ele pode ser manso com gente, mas talvez com outros animais ele não seja dócil, entendeu? Então tem que avaliar tudo isso para ver se o cachorro ele tem ou não, né, essa agressividade, tá bom? Então toma muito cuidado em relação a essas questões. Questão dele estar magro, pode ser doença do carrapato. Se ele tem carrapato, pode ser erlíquia, pode ser uma babésia, né? Pode ser, dependendo da região, pode até ser um calazar, leishmaniose, né? Ou então ele tá só apenas desnutrido mesmo, né? Então observa a unha dele, vê se a unha dele está grande, vê se está fazendo curva,
ver se as patas tá rosinha de tanto ele lamber, tá ferindo, né? Ver se as feridas tá saindo uma aguinha nela, né? Ver tudo isso. E ver também se as pontas das orelhas tá cascuda, né? Ver se tem auréola em volta dos olhos, para ver se tem uma crosta. Tudo isso daí é sintoma de leishmaniose. Inclusive a barriga também, se está inchada. Observa essas coisas, né? Ou talvez pode ser uma sarna, pode ser sujeira, pode ser na onde que o cachorro estava, deve desenvolver uma dermatite. O pitbull, ele é muito sensível, a pele é muito sensível em relação à questão de fungos. Isso daí é extremamente importante a gente tocar nesse assunto aqui, tá bom? Então, Deus ajuda que não seja nada do tipo, né? Antes de eu falar em relação à questão do manejo, eu tô alertando em relação a esses cuidados aí, tá bom? E inclusive que cor que ele é? Comenta, ele é branco? Porque se ele for branco ou tiver uma predominância no branco no corpo dele, muitas vezes, infelizmente, acaba realmente tendo problema de pele. Tem muitos cachorros tipo branco que tem esses problemas, tá bom? Vamos ver mais aqui. Ela falando, né, que o pessoal tava cuidando lá, não tava demonstrando agressividade, tava tranquilo. Ela pegou e levou para casa, né? Tá fazendo aí, guardando em relação à questão dos exames e também aí a questão da bebê, né, de 1 ano. Ou seja, Milena, com certeza, eu vou falar aqui, mas com certeza você não vai deixar a criança aproximar do cachorro, né? Isso daí, não que a raça seja perigosa, porque tem gente que distorce as coisas que a gente fala, mas na realidade eu gosto de conversar, que aí eu gosto de explicar a situação. Quando você pega uma criança e desde pequenininho ali o cachorro ele convive com a criança, ele acaba acostumando com a criança e não tem problema nenhum. Só se fosse a criança uma hora apertar o animal, pisar ali uma parte que machuca o animal, fazer alguma coisa que ele vai acabar brincando ou até ter uma reação e mordendo, né? Ou então correndo para lá e para cá e gritando demais, ou tomando alguma coisa do animal, às vezes pode acontecer um problema. Então, cada um no seu quadrado, beleza? Isso daí é extremamente importante. Isso eu estou falando filhote. Nesse caso, quando, né, é um cachorro que é resgatado, primeiro tem que fazer exatamente o que você fez. Deixar o animal preso durante um período de tempo. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que pegou o cachorro na rua que foi abandonado, não pode limitar o animal, não pode fazer o manejo, tem que deixar solto. O cachorro é manso, deixa solto. Você não sabe 100% se o cachorro ele é um cachorro reativo. Você não sabe. Então, para saber se ele é reativo ou não, leva tempo. E essa questão do tempo, você vai estar testando o animal. A questão de dar comida, a questão de dar uma água, a questão de pegar no animal, você tem que ver as reações dele, né? Se ele gosta, se ele não gosta, se ele permite pegar na vasilha de ração ou não, porque tem cachorro que ele é dominante. Tem cachorro que às vezes ele é abandonado justamente porque desenvolveu dominância. Então quando você coloca uma ração, às vezes ele não deixa outra pessoa pegar aquela ração, não deixa pegar aquela água, e se você chegar ali para pegar, ele pode avançar. Brinquedo, a mesma coisa. Então o que você realmente deve fazer? Solucei aqui. É fazer o que você fez, prendeu. Mas você prendeu como? Comenta aí por gentileza, Milena. Você prendeu ele numa corrente durante um período de tempo, ou você colocou ele num canil durante um período de tempo, ou prendeu ele num beco onde tem 2 grades ou algo assim, de forma que o cachorro fica solto. Se você prendeu de uma forma que ele fica solto, eu falo com você que não é muito aconselhável fazer isso no meu manejo. Eu prefiro colocar na correntinha durante um período de tempo para poder ter limite de aproximar do animal, mexer com o animal e caso o animal cismar de atacar, ele está limitado numa corrente. Porque a gente não está falando de um filhote. A gente está falando aqui de um cão que, pelo visto, acredito que seja adulto, né? Comenta aí, Milena, por gentileza. É filhote ou é adulto? Acredito que é adulto, né? Porque em relação a ela estar meio cismada com agressividade e tal, talvez seja um cachorro adulto. Se fosse um filhotinho, acredito que não teria esse medo, né? Agora, se for filhote, aí não tem tanto problema, que aí vai acostumando aos poucos, tá bom? Então, limita o animal numa corrente
vai observando em relação onde pega nele, se ele arrepia as costas, se ele, de acordo se faz um carinho, ele para de abanar a cauda, né? Então observa tudo isso, tudo isso. Ou se ele fica com a cauda muito agitada, muito agitada. Se ele ficar com a cauda muito agitada, tem que tomar cuidado também, porque está muito agitada, tem que tomar cuidado. Tem cachorro que morde brincando, porque na realidade, às vezes, ele não morde para atacar. Às vezes ele morde para segurar. Às vezes ele não quer que a pessoa vá para longe, ele vai e morde para segurar. Morde a calça, morde a camisa e segura. A pessoa entende que é um ataque. Não é um ataque, ele está tentando segurar. Então tem que tomar muito cuidado, que a hora que ele vai segurar, às vezes pode machucar. Agora, quando é um cachorro que ele é abandonado, mas é totalmente manso, você vai dar água, vai dar comida, ele aceita. Você vai pôr ele na corrente, ele aceita. Você tira ele da corrente, ele aceita normal. Você volta, prende ele novamente, ele aceita normal. Ele vê uma criança andando para lá e para cá, ele fica normal, ele não fica estático. Agora, se você viu que passou com a criança próximo ao cão, ele está na corrente lá, e o cachorro ficou estático, ou seja, ele parou de balançar a cauda e parou de ficar com a boca aberta, ele fechou a boca e ficou estático, olhando, respirando mais só pelo nariz mesmo, e ficou observando, olhando, não deixa a criança sozinha perto, tá bom? Agora, se ele ficou normal, balançando a cauda, baixando, normal, ele está relaxado, ele não está focando. Inclusive, observa o olho do animal. Se o olho dele dilatou bastante, você viu que aquela bolinha do olho dele ficou grande, ele está olhando para alguma coisa, cuidado, que ele está focando naquilo. E quando ele foca em algo, você pode passar qualquer coisa na frente do cachorro, assim, que ele nem pisca. Se você colocar alguma coisa assim, ele põe a cabeça do outro lado. Se tampar aqui, ele põe a cabeça para cá. Ou seja, ele está focando. Então o cachorro, quando ele é abandonado, que você coloca ele em um espaço e ele vê criança correndo para lá e para cá e ele fica parado só olhando, não deixa a criança perto. Porque talvez lá na onde que ele morava, talvez teve algum problema. Tá bom? E você que tem criança, toma cuidado. Tá bom? E até com você também. Às vezes você vai pegar alguma coisa e o cachorro para demais, ou se for fazer carinho nele e ele murchar muito e ficar parado olhando para cima, olhando para você assim para cima e lambendo os beiços, toma cuidado. Lambendo o focinho, toma cuidado. Tá bom? Então são alguns sinais que às vezes a pessoa vê um cachorro que ele murcha muito, fica lá quietinho e a pessoa passa a mão e o cachorro fica assim, ó, ele não morde, mas se der um vacilo, ele pode morder. Então, se ele tem esses comportamentos, mesmo que ele não avançou em ninguém, toma cuidado, tá bom? Agora, se passou a mão e ele tá de boa, tá com a boca aberta, né, tá de boa, ele tá relaxado, tá certo? Ou é quando você vai passar a mão na cabeça do cachorro e ele fecha a boca. Ele fecha a boca e só abre a boca para lamber os beijos. Toma cuidado. Agora, quando ele tá assim, ele tá relaxado com a língua para fora de boa, ele tá mais à vontade. Tá bom? Então toma muito cuidado em relação a isso. Agora, se fosse, por exemplo, um Malinois, por exemplo, aí a história seria outra. Porque tem muitos que tá com a boca aberta ali, aparentemente relaxado, mas ele, mesmo aparentemente relaxado, ele sempre fica focando. Então, se levou a mão, ele creu, ele pega. Porque é um cachorro que a genética dele é para guarda, é para fazer proteção. É um cachorro que quando ele é filhote, ele fica, caramba, cara, é um membro da família daquela forma. Só que a partir do momento que ele tá adulto, para uma outra pessoa desconhecida chegar e pegar nele, não é qualquer um que pega, não. Só se fosse o dono adestrou ele, socializou ele de forma que ele aceita qualquer um. Então tem raças que não aceita outras pessoas de forma fácil. E já tem outras que aceitam. Então, passando aqui para falar com vocês em relação a isso, pois é muito importante. E o cachorro não deixa ele perto de criança enquanto você não testar totalmente o cachorro. Questão de foco, questão de limite, questão de dominância, questão que ele tem que entender que você
é o provedor dele para dar água, para dar comida. Isso é muito importante, tá bom? E também a questão das feridas. Não sei se você entende e tal, mexer com isso, mas tem gente que às vezes compra spray e fica batendo no animal, perde ouvido e tal. O ouvido do animal é muito sensível. Não inventa fazer isso, que ele pode ficar com raiva. Tá entendendo? Então, dependendo aí, como vai passar pelo veterinário, ele vai passar os procedimentos aí que vai estar ajudando, né, tratar o animal, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Tem alguns shampoos também que ajudam bastante em relação a seborréia, cicatrização, né, para poder acabar com fungos também, sujeira que está ali na pele. E também tem a questão que a gente já falou algumas vezes aqui do barba-timão, né, que pode estar dando ali o banho no animal para poder ajudar a fechar feridas, né? Isso daí ajuda muito mesmo. Não sei se você conhece o barba-timão, mas ele é muito bom para estar ajudando aí fechar as feridas e também ali antisséptico. Isso aí é muito viável também estar usando, mas o bom mesmo é tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Tá certo? Então é isso, Milena, passando aqui apenas para responder seu comentário e também alertar para todos que às vezes pegam um animal na rua e às vezes quer cuidar do animal 100% pet de uma forma que nem conhece o animal, tá bom? Às vezes o cachorro é manso pra caramba com qualquer um que tá lá na rua alimentando ele, mas a hora que você coloca dentro da sua casa, que ele vê um outro cão na sua casa, ele pode descontrolar e pode atacar um outro cão que você tenha na casa, tá bom? Então toma muito cuidado, tem que fazer igual a Milena fez. Pega o animal, leva para casa, limita o animal e aí começa a cuidar. E até veio comentar em relação à questão de manejo. Muito importante manejo. Um manejo responsável e correto evita inúmeros ataques e acidentes. O manejo, quando ele é de forma romantizada, né? A pessoa, não, o manejo tem que ser solto mesmo, o cachorro é manso. As pessoas pegaram no cachorro, o cachorro é manso. Esse cachorro aí, se colocar ele na corrente, ele fica bravo. Se prender ele, ele fica bravo. Esse cachorro tem que ficar solto. Romantiza demais. Aí não conhece o animal e põe o animal dentro da casa e depois, se o animal ele tiver algum, né, infelizmente ali, um ataque, cara, a pessoa não vai saber controlar, cara. Não vai saber controlar. Imagina estar sozinho em casa com um cachorro desconhecido solto. De dia o cachorro pode ser manso e de noite, será que é? E se o cachorro uma hora estranhar a pessoa solta dentro da casa, e aí? Entendeu? Então, primeiro, antes de soltar o animal, ter confiança no animal, tem que testar o animal de todas as formas. De todas as formas. Tá bom? Inclusive mesmo a questão do banho, tem que ver se o cachorro gosta de banho. Na hora que for dar o banho, é bom colocar uma focinheira. Ah, mas é manso. Põe a focinheira. Põe. Tá bom? Porque o cachorro pode ser manso, mas tem parte do corpo dele que pode ser reativo. Então, que você pegar ele pode te morder, mesmo sendo manso. Tá bom? Então, com a focinheira, pelo menos você vai ter uma segurança. Depois, quando você vê que não tem nenhuma parte ali que ela é reativa, que ela avança, aí sim pode dar banho sem focinheira. Mas antes vai testando o animal. Cada vez mais você testar o animal, mais segurança você vai ter. Essa dica serve para qualquer um que quer pegar um animal desconhecido e levar para casa, e também em especial para a Milena Santos, que ela comentou ontem no último vídeo, né, em relação aí finalizando a base. Ia ter, depois nós fomos na roça, mas aí esqueci de gravar. A base lá, graças a Deus, finalizou. Tirei as madeiras, tirei as tábuas. E aí já tá pronto. Agora tem que molhar para ir curando, né, certinho. E depois aterrar para começar a subir as paredes e depois puxar o piso. Ou então, né, já puxar o piso logo. A gente vai ver como é que a gente vai fazer em relação a isso daí, para adiantar o processo lá na roça. E se Deus quiser vai ficar bom, que lá vai dar para nós ir lá e filmar os pássaros, filmar os cães, levar os cachorros passear, né? Então vai ser bem legal lá e vai ter que ter um manejo bem criterioso lá, porque lá na região encontra muita cobra, né? E os cachorros lá da roça, como foi criado lá desde filhote, eles já sabem o que é um animal peçonhento ou não. Agora, cachorro que é criado em casa que não sabe o que é cobra, a hora que vê, não sabe o que é.
aí às vezes vai para cima, né? Então, é igual menino criado na roça, ele sabe o que é um bicho peçonhento, uma coisa ruim, é bem diferente de um criado nas casas, apartamentos, cidade grande. Se for para um lugar desse e ver um bicho desse, às vezes fica próximo ali, né? E não sabe o que pode acontecer, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês têm aí alguma dica em relação à questão de manejo, se você já passou, né, por alguma situação onde você pegou um cachorro na rua, levou para a sua casa, né, como foi o manejo que você fez, coloca aí nos comentários, pois é muito importante. Conta aí alguma história que aconteceu na sua vida ou na vida de alguém. No vídeo passado a gente falou em relação à questão de cachorro que late demais, né? Para quem não assistiu, dá uma olhadinha lá. E aqui a gente está falando também em relação a essa questão de quando pega um pitbull, né, abandonado. Porque se foi abandonado, alguma coisa aconteceu. Ou o dono não quis, ou teve algum problema, ou atacou algum outro cachorro, né? Ou teve que mudar de cidade, não dava para levar, ou foi alguém que pegou esse cachorro de doação, porque acontece, viu? Pegou o cachorro de doação, levou para casa para cuidar, não era bem o que ele pensava, não devolveu e continuou com esse cachorro ali, né, tentando mexer e tal, e não cuidando direito. E aí depois o cachorro ficou nessa situação, não quis gastar com o veterinário, pegou o cachorro e jogou na rua. Porque tem gente que é assim, tem gente que adota um animal, às vezes não dá certo, ele, em vez de devolver o animal, conversar, ele solta na rua. Isso aí é complicado. Então tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. E deixa embaixo aí, por gentileza, os parabéns para a Milena, né? Milena Santos. Né? Meus parabéns, Milena, pois você aí salvou a vida desse pitbull. Da mesma forma que tem gente que cuidou bem, outra pessoa poderia ter envenenado esse animal na rua, pelo fato dele ser um pitbull. E será em que estado que ela tá? Que cidade? É muito importante isso daí, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, que acompanhem os vídeos, deixa o like, se você não clicou no joinha, clica no joinha aí, por gentileza, para estar fortalecendo e comenta. E se não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza, para poder estar fortalecendo. E gostaria muito de ver seu comentário aí embaixo sobre esse assunto. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, gente! Tchau, tchau!